O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos já na 21ª semana do tempo comum, e a leitura do Evangelho nos coloca então em Cesareia de Filipe, no norte da Galileia, muito próximo da nascente do Rio Jordão, e ali São Pedro faz a sua profissão de fé. O Senhor Jesus interpela os apóstolos sobre a sua própria identidade, e assim ele pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A princípio quer saber sobre aqueles que apenas veem seus milagres e prodígios, e a resposta está em consonância com o Antigo Testamento, pois dizem que Jesus é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas não passam disso, reconhecem apenas como um grande profeta ou um grande taumaturgo enviado por Deus, e não conseguem alcançar quem realmente é Jesus. Esses ficam nos aspectos mais exteriores e milagrosos de Jesus, e então não reconhecem quem de fato é Jesus. Porém, Jesus quer ir além, quer saber o que pensa aqueles que andam mais próximos dele, os seus amigos, os apóstolos, e os interpela também: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, impulsivo como sempre, toma a frente dos outros apóstolos e responde: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Temos assim a solene profissão de fé de Pedro. Jesus é o Messias prometido que veio à terra para oferecer à humanidade salvação e para satisfazer a sede de vida e de amor que habita em cada ser humano. Para São Pedro, o príncipe dos apóstolos, Jesus é além do Messias, é também o Filho de Deus. No Antigo Testamento, a expressão Filho de Deus é aplicada aos anjos, ao povo eleito, aos vários membros do povo de Deus e ao rei. Porém, essa expressão significa a condição de alguém que tem uma relação particular com Deus, de uma relação de profunda intimidade com Deus. E tão íntima que podemos dizer, como afirma o nosso credo, é consubstancial a Deus, é da mesma natureza, ou seja,
Dizer que ele é filho de Deus é dizer que ele é Deus. E que grande afirmação de São Pedro. Mas esta afirmação, como diz o próprio Jesus, não provém da inteligência de Pedro, mas foi dada como dom de Deus. Não foi um ser humano que te revelou isso de Jesus, mas o meu Pai que está no céu. É o Espírito Santo que revela a divindade de Jesus a Pedro. Assim, meus amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo revelou a Pedro a divindade de Jesus e nos revela a nós, hoje. Mas também nos perguntemos, temos clareza dessa divindade? Temos como certo que Jesus é realmente Deus? Ou queremos apenas os milagres e os prodígios? Nós queremos fazer a vontade de Deus ou queremos que Ele faça a nossa vontade? Porque se temos Jesus como verdadeiro Deus, sabemos que não há outro Deus. Sabemos também que Ele, como Deus, fundou uma única igreja, a Igreja Católica, e que a utiliza como meio de salvação. Como também Deus nos deixou os sacramentos, e dentre eles o sacramento da Eucaristia, que nela está a presença real de Jesus. Será que cremos em tudo isso mesmo? Nós podemos perceber no nosso dia a dia se realmente temos fé na divindade de Jesus. Pois, se de fato acreditássemos nisso, nós o procuraríamos muitas vezes, seja na igreja ou nas nossas próprias orações pessoais. Se realmente crêssemos que Jesus é Deus, nós seguiríamos os seus mandamentos e defenderíamos a nossa fé, e seguiríamos amando a Ele e ao próximo como a nós mesmos. Saberíamos que toda vida importa e defenderíamos em nome de Jesus cada vida. E nós não seguiríamos ideologias contrárias à fé, mas a Jesus e a sua doutrina. Não nos assustemos se estamos longe de Deus. Sempre é tempo de voltar e de ir a Deus. O mesmo Espírito Santo que iluminou a São Pedro pode agir em nós hoje e nos levar a reconhecer a divindade de Jesus em toda a nossa vida e buscar a sua igreja e os seus sacramentos. Temos que pedir e também temos que nos entregar à ação transformadora do Espírito, que também é Deus. Nos deixemos então, meus amados irmãos e irmãs, nos conduzir por Ele. Não confiemos em nossa própria força, pois sozinho nada podemos, mas com Deus e em Deus conseguimos alcançar os altos graus de intimidade com Deus. Peçamos então a intercessão da Santíssima Virgem Maria, a qual hoje celebramos como Nossa Senhora Rainha. 7 dias depois de celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora, nós celebramos a memória de Nossa Senhora Rainha, porque aquela que foi assunta ao céu é então também coroada como rainha, porque ela é rainha nos moldes do Antigo Testamento, porque as rainhas do Antigo Testamento não eram rainhas porque eram esposas do rei, mas porque eram a mãe do rei. Assim Nossa Senhora também, por ser mãe de Jesus, a mãe do Rei soberano, ela também é rainha. Peçamos então para que possamos sempre dar ao mundo um sólido testemunho da nossa fé, respondendo com um coração sincero para Jesus, como São Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.